A primeira chave que a gente precisa falar é que a gente precisa reconhecer o desafio. Reconhecer o desafio quer dizer o quê, gente? A gente saber que existe sim uma barreira, né, nessa comunicação. Existe algo que impede essa comunicação e muitas vezes que impede essa conexão entre os profissionais. Então, quais são os pontos que podem significar barreiras no nosso trabalho, né? De criar essa conexão com outros profissionais. Uma muito comum é o nós versus eles, né? Então, quando a gente vai falar sobre algo, né? Quando a gente vai falar e defender a medicina chinesa, eu quero pedir encarecidamente, né? Que se existe alguém que está aqui hoje assistindo, não acredito que sejam todos, e talvez nem haja ninguém aqui, mas a gente precisa encerrar esse discurso, né? Da briga entre o tradicional com o convencional, do ocidental com o oriental, da MTC com os 5 elementos, da alopatia dos produtos naturais, da FIV com a gestação natural. A gente precisa desconstruir essas barreiras que a gente colocou. Quando a gente tem um padrão, né, nós versus eles, a gente tem um que ganha e um que perde. E é exatamente o avesso do que eu vou propor para vocês, né? Então, vou te falar uma coisa, isso acontece sobretudo dentro, muitas vezes, de grupos de acupuntura, né? Você não está falando em medicina chinesa, porque às vezes a pessoa traz ali uma questão da medicina ocidental. Então, gente, tô com uma paciente de endometriose, ela tá tendo muita cólica, o que eu faço? Aí no grupo a pessoa disse assim, nossa, você precisa trazer o padrão completo em medicina chinesa, ou você precisa trazer todas as questões em medicina integrativa. E aí a gente tá criando um nós versus ele. Quando a gente olha para, por exemplo, a endometriose, a gente sabe quais são as questões que estão envolvidas ali, né? Essa cólica. A gente pode fazer mais perguntas, questionar mais, mas esse embate, ele é tão redutor da nossa profissão. Essa briga é extremamente redutora. A gente precisa olhar para isso como um processo em que todo mundo ganha. Meu paciente ganha quando ele usa medicina ocidental e oriental. Ele ganha quando ele precisa usar a medicina chinesa e às vezes trabalha com uma outra linha dentro dos 5 elementos. Ele ganha quando ele usa medicamentos alopáticos junto com medicações naturais. Ele ganha quando a gente está tentando uma FIV e ele engravida naturalmente. Quem ganha sempre é o nosso paciente. O embate, ele só serve para um profissional se provar acima do outro, né? Então, já começa desconstruindo se existe dentro de você algum embate nós versus eles na relação com a sua profissão, desconstrói agora. Tá? Desconstrói, joga tudo no lixo, porque a parceria, ela não nasce do embate, ela nasce da complementaridade, né? Então, e a gente precisa falar disso com os nossos profissionais que vão ser nossos parceiros, onde que o nosso trabalho consegue influenciar o trabalho deles a ponto deles terem melhores resultados a partir da nossa parceria. Né? Olha só, a Adriana escreveu aqui, eu não fico confortável em postar em alguns grupos, exatamente por isso. E isso, Adriana, é um problema generalizado, né? Esse medo, ele é um medo que assola muitos profissionais de medicina integrativa por conta desse julgamento. Eu sempre penso para mim que a pessoa que começa a questionar, né, daquela forma que muitas vezes é tão, não é gentil, né? Tão rude, ela sabe menos do que a pessoa que estava perguntando, né? Porque a pessoa que pergunta, ela se põe vulnerável e tem a coragem de fazê-lo. E a outra, muitas vezes, acaba atacando ele de maneira indireta. E aí a pessoa acaba não se sentindo mais confortável. E tanto é que isso é proibido dentro da comunidade do Fertilmente. Já houveram momentos em que eu tive que intervir, né? Que esse não era o tipo de reação que era aceita ali. E isso foi bom porque construiu, dentro do nosso time de fadas madrinhas, uma possibilidade de diálogo muito aberto. Então, é sempre importante a gente ter essa liberdade de perguntar. Não existe pergunta que seja pequena demais, nem que seja complexa demais, para que um grupo não possa, unido, responder, né? Então, ter essa liberdade, né? Criar isso é uma coisa que vem crescendo, que vem se engrandecendo e que é muito importante da gente estimular e fazer, né? Sempre que eu estou, eu dificilmente entro nos grupos desse tipo, mas várias vezes já intervi em conversas como essas, porque eu acho completamente desagradável e sem propósito, né? Porque o propósito ali é a gente crescer e fazer isso juntos. Então isso é muito importante, né? A gente não ter esse nós versus eles, né? Nossa, você que tá iniciando comigo, que já tô há 20 anos trabalhando com acupuntura, isso não existe, porque tem alguma coisa que eu sei que você não sabe e você tem alguma coisa que você sabe que eu não sei, né? E a gente consegue crescer nas nossas diferenças. O que a gente é igual, a gente não precisa aprender mais. É na diferença que a gente cresce. Então, é muito importante a gente desconstruir essas
brigas infantis que muitas vezes permeiam as relações de trabalho, né? Então, não existe nós versus eles, tá? Todo mundo junto, pensando em integrar, né? Quando a gente não tem guerra, quando a gente não tem essa disparidade entre os conhecimentos, a gente só ganha. Porque eu quero muito aprender sobre a medicina convencional, porque isso me ajuda a melhorar os meus resultados, né? Eu quero muito entender sobre a alopatia, eu quero entender como cada medicação funciona e como que o meu trabalho pode potencializar essa ação e reduzir efeitos colaterais. Eu quero muito ajudar na fertilização in vitro, porque é ali muitas vezes que a paciente vai ter a chance dela de ser mãe, né? Eu quero entender sobre a medicina convencional tanto quanto a tradicional, porque isso engrandece o nosso trabalho. E aí a gente tem um outro ponto, né? A gente já falou aqui sobre esse nós versus eles, e sabe por que muitas vezes essa divisão ela acontece? Porque as pessoas elas têm medo do que é desconhecido. Elas não sabem, né? Aquele profissional que vai atuar junto com você, ele não entende como a medicina integrativa pode ajudar. É trabalho dele descobrir? O trabalho é seu de mostrar como que isso acontece, né? Qual que é o seu benefício que você tem para entregar, né? Qual que é o ponto positivo de unir o seu tratamento junto ao dele? Então, você vai ter que explicar para ele, essa conversa vai ter que existir, né? Ele quer saber se isso vai interferir nos protocolos que já estão estabelecidos, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, a paciente chega, tá usando hormônio por N motivos. Vamos supor que ela tá indo para um ciclo de reprodução humana e ela tá fazendo uso de hormônios para manter os ócitos no mesmo tamanho. Chega para vocês, e já havia acontecer com muitas alunas minhas, tá, gente? Eu também já senti essa reticência, porque sem entender o porquê. Eu não sabia que tinha essa função, né? O hormônio antes da reprodução humana, ele tinha essa função de manter os folículos do mesmo tamanho. E aí eu falava, gente, mas por quê? Por que é que essa pessoa tá usando hormônio? E algumas vezes eu já vi profissionais interferirem no trabalho do outro, né? Então, a pessoa tá lá fazendo o trabalho dela e aí a pessoa fala, mas você vai usar hormônio nessa fase? Ah, mas pra quê? Acho que você não precisa, né? Pensa bem. E coloca insegurança no paciente em relação ao trabalho do outro profissional. É claro que se a gente tá vendo um trabalho sendo antiético, né, imoral, a gente, claro que vai alertar. Mas não devemos, né, nunca extrapolar o que é da nossa alçada e o que não é. Então, eu não quero assim como eu não quero que o médico venha interfira no meu trabalho, por exemplo, dizendo, olha, eu quero que você faça X sessões de acupuntura, eu quero que você prescreva X coisas, enfim, ele também não quer que eu interfira no dele. Então, é muito importante a gente saber que até onde vai o nosso espaço e até onde vai o dele, e ele saber até onde vai o espaço dele, onde vai começa o nosso. Ele também quer saber se isso vai afetar a eficácia dos medicamentos que ele já está usando. Então, muitas vezes ele já tem todo um protocolo estabelecido, né? Sobretudo na reprodução humana, onde são feitas muitas medicações. E aí ele fala, mas você vai ficar usando fórmula chinesa, minha paciente já tá usando, né, medicação, e aí não vai ficar muita coisa? Será que isso não vai sobrecarregar o fígado? Será que não vai sobrecarregar o rim? Como que isso vai ser? Ou então ele simplesmente dizer, olha, fica à vontade, faça o teu trabalho, mas durante a fertilização in vitro eu não gostaria que usasse, por exemplo, fórmulas chinesas. E aí o que a gente faz? Né? Se a gente olha para o trabalho do outro com essa amorosidade, com esse cuidado, a gente se pergunta, né, por quê? Por que é que eu não posso fazer essa utilização? E realmente, tudo vai ser metabolizado no fígado. Será que talvez seja melhor pegar mais leve numa primeira tentativa? Talvez se for rolar uma segunda tentativa, às vezes a paciente já engravida, né? Se for rolar uma segunda tentativa e aí a gente tenta, enfim. Olhar também pelo prisma e pelo olhar do outro, né? Pra gente conseguir trabalhar em parceria, a gente tem muito que fazer isso. A gente tem que se colocar no lugar do outro. E aí, muitas vezes também eles se perguntam, tem algum efeito colateral, né? Fazer isso? Qual que é o efeito colateral possível, né? Será que eu vou conseguir lidar com isso? Então, a gente precisa falar sobre isso com o nosso parceiro. E tem muitos mitos, né? Eu ouvi dizer que se faz acupuntura antes, pode romper os folículos. Eu ouvi dizer que você pode causar um pneumotórax no meu paciente. Eu ouvi dizer... Enfim, a gente vai construindo essas narrativas ao longo da vida e é natural que a gente faça, mas porque eu não conheço. A partir do momento que eu conheço, eu sei qual é a chance de um profissional de medicina chinesa, um acupunturista formado, fazer um pneumotórax no paciente. É uma chance baixíssima, né? E ele também quer saber quais são as taxas de sucesso. Ele quer saber como o seu trabalho vai realmente ali promover a melhora dos resultados, né? Então, é importante que a gente saiba disso.